Esse aqui parece legal, ó. O que acontece quando o vilão tá certo? Tem essa vez? Tem essa vez? É meio engraçado pensar nisso, mas a pergunta para Tem essa vez? resposta, o que acontece quando Ei, mas Segunda Guerra Mundial não, mas tá pensando? o vilão tá certo, ou o que acontece quando os vilões estão certos, é um pouco mais simples do que parece, que não Mas de acordo com a IA de ontem, as pessoas entraram no caminhão por livre e espontânea vontade, né? é simples, é a jornada que acontece em tudo isso. Indo direto ao ponto, a resposta é eles acabam se perdendo. Não é algo tão incomum assim um vilão que você assiste ter meio que uma razão pra fazer o que ele tá fazendo. Mas é meio que óbvio que ele vai acabar se perdendo de alguma maneira no meio termo. O Tai Até Lung. porque é um vilão, ele tem que basicamente se perder. O herói tem que ser o certo da situação. Você conhece isso aí, é como falar 2 mais 2. O ponto é que na thumbnail provavelmente você viu que tá o Miguel O'Hara ali. Não, tá o Tai Lung. Ah, tá, o Miguel O'Hara aqui na esquerda. O Lobo na direita, eita. E nesse momento você deve estar pensando, mas como assim? Tudo bem que o Miguel O'Hara tem um design meio assustador para um super-herói. Tudo bem que ele tem umas ações meio questionáveis para super-herói. Mas é verdade, ele tem razão, né? Mas ele tá mais pra um antagonista do que um vilão. Porque eu vi, o Miguel não é vilão. Então, ele tá tentando impedir que os universos se colapsem. E você não tá errado. Só que eu quero avaliar o Miguel O'Hara no ponto de vista do Miles. Porque a partir daí o negócio vai mudar completamente. No ponto de vista do Miles, o Miguel O'Hara é basicamente um maluco que tem um exército de Homem-Aranhas ao dispor dele para fazer basicamente o que ele quiser, não importa qual seja a ordem. Além disso, ele é um cara que sabe sobre o evento canônico que acontece na vida de todo Ei, mas isso aí tem virado meme, né? o Homem-Aranha, mas ao invés de impedir isso, Isso é um evento canônico. ele simplesmente Ei, meu, eu fui pro Sana e tem um maluco que ele foi com nós, que ele fazia cosplay do Homem-Aranha. E ele soltava que era um evento canônico. A cada 5 palavras dele, ele dizia que era um evento canônico. Eu tinha um ódio tão grande, mano. Ódio, uma raiva, pô. quer deixar que aconteça porque Eu queria dar um murro na cara dele e deixar isso ali um momento canônico. faz parte do cânone E de rapariga. e você não pode mudar isso. Além de que o mais óbvio e praticamente a coisa mais importante, ele sabe que o pai do Miles provavelmente vai de arrasta e ele não só não deixa o Miles salvar o próprio pai, como ele tenta prender o Miles naquele lugar para que aconteça a merda e ele não possa fazer nada, e quando o Miles escapa, o maluco vai com todo o ódio pra cima do Miles para capturar ele. Sendo que o que ele deveria estar realmente se importando era com o Mancha. Mas assim, tem aquela coisa de que o Mancha tem que Real, ser né? parado depois, porque primeiro ele tem que fazer o canon, enfim. Eu ainda tô esperando o terceiro filme, porque realmente tem umas coisinhas meio complicadas. Mas esse não é o ponto aqui. O que Esse negócio de importa evento é o canônico é que uma merda. aconteceu para o O pior que é interessante pra proposta do filme. Miguel tá certo. O que aconteceu pro Miguel por um bom tempo ter basicamente a razão para ser um vilão, por assim dizer. De novo, no ponto de vista do Miles. A real é que tudo começa no primeiro filme. Depois que o Miguel descobre que existe um multiverso e que ele basicamente pode viajar para qualquer multiverso que ele quiser, no caso o universo, é que as coisas começam para valer. Porque ele acaba tendo a missão, por assim dizer, de consertar os erros que os eventos do primeiro filme aconteceu. Até aí tudo bem, só que no meio tempo entre isso ele acabou perdendo a família dele, e por mais triste que isso seja, naquele momento ele tinha o poder do multiverso Ele perde a filha dele, né? Um negócio assim. na palma da mão dele. Não é o poder do sol, mas também não é pouca coisa. Então ele podia simplesmente escolher uma realidade onde a família dele perdeu a versão do Miguel e simplesmente É isso mesmo. substituir, e é exatamente o que ele faz. O problema é que por causa disso, ao que tudo indica, a gente não tem uma certeza confirmada, essa quebra do cânone, por assim dizer, que o Miguel fez, acabou não só destruindo outra família, como também destruiu um universo inteiro. Ele não só perdeu Carai. a família dele 2 vezes, como ele destruiu de graça um universo inteiro, assim, hipoteticamente, né? A gente ainda não É o que a gente deduz só. tenho certeza disso aí, mas calma que eu chego lá. O ponto é que o maluco simplesmente pegou todo esse trauma de uma vez só. Isso fez ele acreditar que o cânone não pode ser quebrado, porque se você quebra o cânone, não só Mas é muito triste, né, mano? Que pro Miguel O'Hara se tornar um Homem-Aranha, ele não tem que perder só o tio dele. você ou as pessoas próximas de você podem pagar por isso, um universo inteiro pode simplesmente ser destruído. Muito ruim ser um Homem-Aranha. E aquilo, vale a pena sacrificar um universo inteiro simplesmente por uma ou duas vidas? Que no caso nem vão estar com você porque o universo vai ser destruído? A resposta é meio que óbvia, não é? E é por causa disso que o Miguel assume meio que essa posição de o cara que protege o multiverso e tudo mais. E eu acho que talvez não tenha sido de propósito, mas talvez sim, porque eu duvido muito que não. Até mesmo o design do Miguel foi pensado nisso. Até porque no primeiro filme o maluco não era esse monstro em músculo que ele é agora.
Talvez até mesmo a questão do design fala sobre o personagem, como ele é extremamente focado no objetivo dele, e como ele simplesmente tem um foco tão insano naquilo que ele prepara o corpo, a mente e tudo, pra demonstrar o quão ele tá obcecado com aquela coisa. E aí que entra o ponto, essa, digamos que, razão que ele tinha, o fato dele estar certo nessa questão de não quebrar o cânone, acabou cegando ele pra uma coisa que talvez seja tão óbvia, mas tão óbvia, que acaba sendo difícil do próprio Miguel ver. Até porque é muito normal a gente conseguir enxergar possibilidades e soluções para situações da qual a gente tá vendo do lado de fora. Essa parte é muito foda, né? Mas quando a gente tá Ele fala que é o gatuno dessa porra. Aí o cara fala, sou eu, do lado de Michael Morales. Ei, mano, o nome dele é Michael não. dentro, as coisas parecem muito mais difíceis do que elas são. Às vezes parecem que não tem solução. E no caso do Miguel, ele simplesmente pegou essa coisa de que você não pode quebrar o cânone como uma verdade absoluta e que não pode ser mudada. E por causa disso, ele acabou se cegando Eu quero muito que lance logo a parte 2. com isso e se perdendo nesse ponto. Já que ele acabou deixando passar o fato de que o Miles já Michael Mulheres. é basicamente o Homem-Aranha daquele Michael universo há Mulheres. muito tempo e nada aconteceu. O universo continua inteiro. Se ele realmente tivesse quebrado o cânone, o universo já teria ido de base há muito tempo. Então pois é. O Miguel acabou deixando essa certeza cegar ele, mas pelo menos não é como se ele tivesse deixado a certeza fazer com que o herói vencesse. Ou melhor dizendo, fazesse com que a certeza que ele tinha fosse exatamente o que causasse a redenção do herói. Vamos esperar pra ver como é que vai ser a parte 2 do filme, né? E sim, eu tô falando do Lobo de Esse é pica, esse é pica. Gato de Botas. E eu sei que nesse momento você vai estar falando, ai meu Deus, mas ele não é um vilão, ele é um antagonista, ele é uma força da natureza e não sei o que. Olha, vamos lá. É muito engraçado como existe uma divisão de pessoas que acreditam nele como um vilão e gente que acredita 500 nele como um conto? antagonista. Mas na minha opinião, você ser simplesmente a morte. Mas realmente ele não é o vilão. Ele chega e fala, ei, Barão, eu vim lhe buscar, Barão. Você não sabe aproveitar a vida, seu merda. Eu vim adiantado. Eu já tô sabendo que você vai morrer amanhã, talvez. Que assume Se for pra viver de jeito aí, você tá lascado. Aí o gato de bota se prende e fala, eita, não posso. uma forma física pra ir atrás E Barro Lobo também é um cachorro, né, bicho, esse bicho. E aí ele falou, ah, mano, o gato de bota perde uma vida por dia, eu vou lá buscar ele hoje. Mas ele tem uma vida? Tem, mas eu vou lá buscar. de um gato que você tem raiva. E detalhe, Eu vou buscar ele. essa forma física que você assume é simplesmente perfeita pra dar medo no Gato de Botas, que até o momento não temia nada, que literalmente enfrentou um gigante como se fosse brincadeira, mas quando tu aparece do lado dele, ele se sente Esse filme é muito bom, né, velho? incomodado. Esse filme é muito bom. Eu acho É muito gostosinho de assistir. que você não é só simplesmente Eu só detesto aquele ovo. um antagonista quando você Personagem ceboso. Já saiu o dor desse filme? Não, né? faz isso, não. Até porque se ele fosse só, sei lá, uma força da natureza, um antagonista, ele só sentaria a bunda e esperaria o Gato de Botas simplesmente gastar a última vida dele, igual era o que aconteceria se ele não tivesse se intrometido. Mas, agora que a gente já meio que trata ele como um vilão, por assim dizer, tá, talvez você ainda não compre o fato de que ele é um vilão. Então bora pegar o simples fato que a própria morte tenha literal raiva, ódio pelo Gato de Botas e pela maneira como ele debocha e não dava valor para as vidas dele. Muito E eu não tô foda. dizendo isso como interpretação ou coisa do tipo. Não, é do próprio filme, é. Ele literalmente fala como ele odeia o fato que o Gato de Botas tinha várias vidas e ele simplesmente não deu valor pra nenhuma. Ele odeia o fato de como ele ria da cara da morte, ou seja, da literal cara dele. Dito isso, agora eu posso fazer o vídeo como se ele fosse no ponto de vista do vilão, né? Porque pra mim ele é, mas enfim. Onde tá o ponto em que o lobo tem razão? Onde tá o ponto em que ele está certo? Bom, digamos que você é a literal morte. E por mais irônico que isso pareça, você dá muito valor à questão da vida. E aí nesse meio tempo tem um gato que, além de ter várias vidas desnecessariamente sem fazer muito sentido ele ter Ele é sádico, mas ele não é o vilão. É porque assim, ele é o vilão. O que é que vilão significa? Vamos pesquisar. Vilão. Significado. Visão não, boy. Vilão. Que é aquele que é indigno, abjeto, desprezível. Ele não é vilão não, então. Que ou quem reside em vila. Aí, rapaziada, a pessoa que mora numa vila, ele é um vilão. tantas vidas, ele simplesmente Antagonista.
oponente, competidor, rival. É um personagem, grupo de personagem, é uma instituição que representa a oposição contra a qual o protagonista tem que lutar. Simplesmente Então ele também não é o vilão, não. não se importa com Nem o vilão, nenhuma nem o delas. antagonista. Joga todas elas fora como se não fosse nada. E ainda por cima debocha da tua cara, dizendo que ele literalmente ri Olha. na cara da morte. E que a morte pra ele não é nada e não importa. O vilão é o Você João sendo a Trombeta. entidade que Aquele moleque é literalmente a morte, Você desgraçado. vai olhar pra um bagulho desse e pensar, esse maldito não merece essas vidas que ele tem. E como ele passou basicamente as várias e várias vidas dele desperdiçando tudo, talvez não seja tão ruim assim você assumir uma forma física e ir atrás da última. Mas é claro que antes disso, você tem que fazer um bagulho diferente. Afinal de contas, ele não podia só simplesmente chegar e tirar a vida dele. No caso do gato de botas, ele tinha que fazer o gato pagar por tudo que ele fez o bicho passar até agora. E é por isso que o filme inteiro ele simplesmente passa perseguindo e assustando o gato. O problema é que ele tinha razão, ele tinha uma boa motivação pra estar indo atrás do gato, em vez de esperar a última vida dele ser gasta pelo próprio. Só que é justamente essa certeza que ele tinha que acabou fazendo com que o gato simplesmente entrasse numa aventura pra ter outras vidas de novo, só que acabasse aprendendo a valorizar aquela que ele tinha naquele momento. Se no caso do Miguel O'Hara isso simplesmente cegou ele e fez com que ele não conseguisse mais enxergar além do óbvio, no caso do Lobo, fez com que ele simplesmente perdesse a presa dele. Então, o Lobo ele apareceu pra dar um aviso, né? Ele falou, ei, Barão, você está avisado. Eu vou lhe levar daqui 2 horas. O que Aí o gato fica morrendo de medo de qualquer coisa. acontece quando ele tá certo é que ele deixa a comida dele simplesmente escapar. Sinceramente, isso tira um sorriso do meu rosto que eu simplesmente não consigo tancar. Mas, como você viu na thumbnail, e talvez seja o motivo pra você ter clicado no vídeo, o Tai Lung tá nesse vídeo. O Tai Lung é pica. E bom, vamos lá. O pior é que esse homem não errou, né? Tira- Sim, ele realmente é o vilão, o Tai Lung. A razão ou estar certo aqui não justifica todas Ele só queria o certificado dele. as merdas que o Tai Lung fez, ok? Mas vamos ser honestos O último filme foi Bush? Eu não vi, não. aqui. Eu não vi o último filme, não. O cara Eu sei que a primeira trilogia, meu compadre, é impecável. Agora o último eu não vi, não. tinha razão em ficar puto por simplesmente não ter recebido o título de dragão Mas por que o último é ruim? guerreiro. Ridículo que fizeram com ele. Ah, então ele aparece no último filme? Eu sei que toda a mensagem do filme, todo o Já. contexto, blá blá blá, eu sei. Mas deixa isso de lado um pouquinho e pensa no seguinte. Pensa no fato de que o Tai Lung queria duas coisas. Na verdade, uma. Só que isso levou ele a duas coisas. Ele queria dar orgulho ao Shifu. A única coisa que fez o Tai Lung dedicar Mas o Shifu foi desgraçado com o Tai Lung, né? toda a vida dele pro Kung Fu foi dar orgulho ao Shifu. Tá, tudo bem que ele tinha Aí no final o Shifu deu as costas pra ele. assim, um talento muito grande Aí ele foi lá e passou o pênis no Shifu. pra isso, mas vamos ser honestos, será que era esse realmente o destino que ele ia seguir se não fosse o Shifu na cabeça dele, enchendo ele de sonhos, fazendo ele treinar dias e noites, por anos e anos, até os ossos se partirem? É claro que o Tai Lung não estava certo em fazer toda a merda que ele fez, ele não tinha razão pra isso, mas ele com certeza estava certo e tinha razão pra ficar extremamente chateado É, ficou com raiva, pô. com toda essa situação. Imagina você passar anos e anos ouvindo que você vai ser o dragão guerreiro, que você está destinado pra isso, que a figura que você considera como um pai Não é isso. simplesmente faz você ao seu limite pra que você alcance esse objetivo. E Aí que tá, mano. É porque ele passou isso tudo. Ah, era muito de boa. Ah, ele não é o dragão guerreiro. Ele ia ficar com raiva. Ia ficar com raiva. Mas era um negócio que ia superar, né? Mas não. Aí ele, o bichão lá, na hora que ele fala, ele não é o dragão guerreiro. O Shifu fez o quê? Deu as costas pra ele e meio que abandonou ele, né? Ele se sentiu, mano, caralho, aí fudeu. você faz isso simplesmente pra Não, que ele faz como ele tenta resolver que tá errado, tá ligado? Mas pra tá frustrado, ele tem razão. poder honrar aquele que te ajudou no passado. Pra chegar um momento em que a tartaruga do Tortuguitas fala que não, você não pode ser o dragão guerreiro. Tudo ali poderia ser resolvido se uma coisa tivesse acontecido. Se o Shifu tivesse dado apoio ao Tai Lung. Aí, ó. E o fato dele não ter tido esse apoio foi o que acabou com tudo. Então, de certa maneira, sim, o Shifu meio que é o culpado Tai Lung é muito pica, mano. por basicamente Se eu fosse ranquear os vilão, o Tai Lung ele tá em primeiro. E o terceiro tá o boizão lá da terceira temporada, viu, bicho? Ou do terceiro filme. Tu é doido! Aquele boys é pica, tá? Aquele boys é pica. o Tai Lung ter virado o que Esse o que é de quê? virou
Porque parece que simplesmente ele olhou e falou: ah não, porque se alguém falou Kai. isso mesmo, não importa o contrário. E cagou pro Tai Lung. É como se a partir daquele momento, todo o esforço que o Tai Lung tivesse dado, todo o suor que ele jogou fora, todos os ossos que ele ficou quebrando esse tempo todo, não valessem de nada. Imagina você se esforçar a sua vida inteira pra simplesmente... Não, o segundo filme lá, ele é muito foda. Ele é muito foda. Mas é diferente dos outros, que os outros é muito apelão, pô. O Kai mesmo, ele sai descendo a porrada em vários mestres de Kung Fu e os caralho. E é como se fosse nada. E lembrando, ele ainda tem a lâmina do caos, né? Muito foda. Uma tartaruga do nada chegar e falar que não, você não é digno. E a única pessoa que você queria orgulhar, que você esperava um pouco de apoio e conforto, simplesmente não faz nada. Até o momento, o Tai Lung foi o único vilão A Blade of Olympus. mais É verdade. antigo que eu mencionei aqui. Então vamos continuar seguindo falando de vilões mais recentes, porque não tem porquê, eu só quero Vamos ver um vídeo jogando foda-se hoje, mano? fazer isso mesmo. Você Eu quero lembrar de sair, me deu vontade de ver. provavelmente já assistiu Arcane, eu espero que sim, senão, pelo amor de Deus, assista, é provavelmente uma obra-prima Já, que a gente já. teve nos últimos 10 anos. Pode perder esse título agora, se a segunda temporada e última não for boa, mas acho muito difícil que não seja, espero não estar queimando a minha língua, mas Eu não vi a segunda. Já lançou a segunda? Eu vi todo mundo falando de trailer, os caralho, mas não sei se já lançou a segunda, não. A primeira é muito boa. enfim, Eu assisti em live a primeira temporada. o Silco basicamente Faz 1 bilhão de anos. vivia em uma cidade humilhada, que precisava de ajuda e merecia respeito. Só que as pessoas de cima que teriam como ajudar e poderiam fazer isso, simplesmente não faz. Eles simplesmente ignoram toda a cidade de Zaun. Ignora. Na verdade, Zaun é como ele quer chamar a nação. Mas enfim, você entendeu o meu ponto. Ah, tá. Ele já entrou, né? Vai ser a Jinx. A Jinx não é o vilão. Caso você tenha assistido Arcane. Antes da gente ver o Silco pela primeira vez, Ah, é o Silco? ele tinha uma razão e ele estava certo no que ele queria. Ele queria igualdade, ele queria que as pessoas do lugar onde ele cresceu pudessem ter uma vida justa e É porque ele vivia num lugar pobre, né? digna, pudessem viver do bom e do melhor, Ah, ou pelo menos o melhor que fosse possível. Afinal de contas, se tem uma coisa que a Arcane faz bem no começo da série, é mostrar como o Piltover é simplesmente incrível. Tipo, é bizarro como você consegue diferenciar o ar de Piltover quando você tá vendo ali e o ar de Zaun quando a gente chega lá. O problema é que ele tinha uma razão, ele estava certo no que ele queria, mas a maneira como ele fez foi o que destruiu completamente isso. Dava pra botar aqui também, sabe o quê? O Madara, né? O próprio Madara. Ele buscava a paz. O Pen da Akatsuki. Para que ele conseguisse Só eram personagens que buscavam paz. Só que a forma era que é complicado, né? resgatar E o Madara ainda foi mais. Olha. Provavelmente ele não vai falar do Madara, não, mas é muito foda pensar na questão do Madara. Porque. Mas aí os caras vão pro genocídio. Porque iniciaram uma guerra, pô. Porque se tu pegar a ideia do Madara, se liga, vê se não é boa. Vê se não é boa. E vê se você não aceitaria, mano. A ideia do Madara era usar o poder do Juubi pra transformar naquela árvore de chakra lá e os caralho. Na qual iriam enredar. Todas as pessoas iriam enredar. E eles iriam viver um sonho. Eles iriam viver um sonho. Cada uma das pessoas ia sonhar, né? Ia viver, digamos assim. Ele ia viver uma realidade paralela na qual ele fosse o personagem principal e que ele morresse da forma que ele quiser. Tipo assim, a vida do cara ia ser a melhor vida. Ia ser a melhor vida que uma pessoa pudesse ter, tá ligado? É como se eu tivesse aqui vivendo minha vida, do nada eu entro num genjutsu, na qual eu, a partir de hoje, eu vivo a minha vida normal, eu vivo a minha vida inteira, inteira, até a minha morte. E até a minha morte, eu vou viver a melhor vida que eu vou conseguir ter, tá ligado? Mesmo que na vida do mundo real, eu morra em 5 minutos. Mas pra mim vai ser como se eu tivesse vivido, sei lá, 100 anos. E na minha vida todinha não tive nenhum sofrimento, nenhuma tristeza. Eu morri tendo a melhor vida que eu tive. Essa era uma forma de paz que o Madara almejava. Eu acho do caralho. E eu aceitaria tranquilamente, tá ligado? Se alguém chegasse e falasse assim. É tipo To The Moon. To The Moon eu ainda acho que não, tá ligado? Porque
você vai fazer com que o final do cara seja bom, né? Ele tenha lembranças boas e que ele realize seu sonho antes de morrer. Eu assisti um filme ontem do Tim Burton, que é Peixe Grande e Suas Maravilhosas Histórias. Muito legal, tá ligado? Porque assim, ele pega toda a vivência dele e ele conta pro filho dele, pras pessoas, é, enfeitando muito essa história, acrescentando muito a história, fazendo com que ela não seja só chata, tá ligado? Ele faz com que as histórias que ele viveu seja muito mais fantasiosa e mais legal. E a gente vê essa história que ele costuma contar. E no início do filme ele fala que ele encontrou uma bruxa e na bruxa a bruxa falou pra ele como ele iria morrer. Ele iria morrer. Aí ele fala: "Nossa, vai ser muito boa a minha morte." Aí ele joga a gente lá pro futuro, na qual ele tá com câncer. O protagonista desse filme é praticamente o filho dele. Ele tá com câncer e tal. Aí ele se vê doente na cama e ele fala que ele não vai morrer ali porque ele sabe como ele vai morrer. Só que a gente não sabe. Que a bruxa mostrou pra ele, mas não mostra pra gente. E quando ele tá na cama do hospital, tendo seus últimos momentos de vida, ele pergunta pro filho dele o que foi que ele viu no olho da bruxa. Como iria ser a morte dele. Aí, tipo assim, a gente não tinha visto no olho. Só que o filho dele é muito filho da puta e fica julgando o pai dele por mentir o tempo inteiro. Já que essas histórias ele acrescenta coisas, enfatiza muita coisa, enfeita. E o filho dele acredita que ele é simplesmente um pau no cu mentiroso. E no final ele começa e ele vai atrás das histórias desses pais dele. E ele começa a descobrir muita coisa, que o pai dele é uma pessoa muito boa. E que realmente aí, as histórias que o pai dele enfeita fica muito melhor quando ele enfeita. Aí no final o pai dele pergunta pra ele como é que. Qual foi a visão que ele viu no olho da bruxa. E nisso o filho dele conta uma história de como o que foi que ele viu no olho da bruxa. Muito legal, tá ligado? E o pai dele e lembrando, ele passa a porra do filme todo julgando o pai dele por inventar história. E no final ele conta como o pai dele ia morrer. Aí conta o que foi que o pai dele viu no olho da bruxa. É muito legal, muito foda. A cidade e basicamente salvar aquele lugar, ele mesmo destruiu e fez uma corrupção gigantesca ali. No caso do Silco, ele tinha razão, mas O Zeno não é o vilão, não, que ele é o criador da porra toda. ele pegou essa razão e transformou naquela frase de os fins Qual é o nome do filme mesmo? Tem no YouTube. É Big Fish justificam os meios. ou Grande Peixe e Suas Histórias Maravilhosas. Muito bom o filme. Caralho, que filme bom. Eu acho até irônico que a gente acaba O filme do Tim Burton tudinho é bom, mano. Até agora eu não vi nenhum ruim, não. O Zeno não é um vilão? O Zeno não é vilão, não. vendo ele só no momento que ele já perdeu a razão, a certeza que ele tinha, ele jogou no lixo. E quando ele tava certo e a razão tava do lado dele, a gente acaba não vendo. Porém, eu acho bem interessante o final do personagem, porque ele acaba entendendo aquilo que De ele Dragon mais Ball julgava é, do ex-melhor porra! amigo dele. Eu não sei como, É. mas isso vai me levar até o Drácula de Castlevania. Como a gente chegou a isso? Eu realmente não sei, mas será que realmente importa? O ponto é que é um pouco difícil não dizer que o Drácula não estava certo quando ele ficou puto porque destruíram a casa dele. Até aí tudo bem. O problema é que fizeram um churrasquinho da mulher dele. Até aí tudo bem. O problema é que um ano depois de beleza, terem pô. feito toda essa palhaçada, ao invés de terem ido embora da cidade, terem Oxe, pedido Leozinho perdão, React. terem se arrependido, eles dão uma festa em comemoração a tudo isso. Aí, meu amigo, aí não Fica tinha puto. jeito. O Drácula, com razão, Nunca jogou vi essa totalmente fora a razão que ele tinha. Isso não fez muito sentido, mas Leozinho você React. entendeu o ponto. E o fato de que ele tava certo, ele também já não se importava mais. Ele simplesmente fez chover literais demônios naquela cidade. Rapaz. E assim, eu sei que eu falei num tom mais leve, mas vamos se pôr no lugar do cara. Ele teve a casa dele destruída, que até aí, bom, é o Drácula. O cara tem literalmente um castelo que se teleporta. Uma casa destruída não é nada. O problema é quando eles simplesmente fazem um churras da esposa do maluco. Literalmente a pessoa Pra que comemorar, botou o né? lado dele bom, por assim dizer, pra fora. Literalmente a razão pra ele não ter literalmente trucidado todo mundo naquele momento. E por causa do que a esposa Não, dele mas o ensinou Griffith é pra vilão ele, mesmo. transformou ele dá aquelas pessoas um ano pra tentarem se redimir, pra irem embora dali. Mano, você tem noção disso? Mesmo que ele tenha feito isso a pulso e é na memória da mulher dele.
Independente de ter sido em honra a mulher dele ou não, o cara deu um ano para as pessoas se arrependerem. Cabo humilde da porra. Um ano para elas saírem de lá. Mas eles não fizeram isso, tá? E o que eles fizeram? Festa. Depois de um ano que eles fizeram Porra, esse anime parece ser bom. churras da esposa do cara, eles fizeram uma festa pra comemorar isso. E ainda pra comemorar o fato de que se passou um ano e nada aconteceu com eles. E aí é aquilo, né? O Drácula faz o que faz e honestamente é difícil não passar pano pra esse miserável. É porque a gente tá vendo pela perspectiva dele, tá ligado? Mas é muito foda. É muito foda. Eu acho que nessa situação Acontece muito isso da gente. A gente julga muito o vilão porque a gente não conhece a história dele. É tipo o Joel do The Last of Us, tá ligado? Pra gente, a gente tá jogando com o mocinho da história. E você vê que no final da história não tem herói na história. E é porque normalmente é isso. História de sobrevivência não vai ter herói, Barão. Não vai ter herói, tá ligado? se você perde alguém e tem poder pra fazer isso, provavelmente O Joel tá lá, beleza. Aí entrega a Ellie, que a Ellie poderia salvar todo mundo, todo mundo. O Joel fala, foda-se, mata todo mundo pra não deixar ele morrer. Aí depois tem a outra, o 2, né, que a gente joga com a Abby. E a gente entende a história da Abby, que o Joel matou o pai dela e agora ela quer vingança. você faria a mesma coisa. Mas aí já é história pra outro dia. O ponto é que é extremamente interessante ver como os vilões eles acabam tendo razão na maioria das vezes, nem sempre. Então, assim, aí eu voltando aqui o raciocínio. Ontem eu assisti o Esquadrão Suicida 2. E é aquilo, tá ligado? Quando a gente acompanha as histórias de heróis, o Flash, do Superman, da rapaziada. Lá vem. Curiosidades não Curió mandou R$ 1. Como é que não é curiosa? Com quantos anos você percebeu que o certo é entretenimento, e não entretenimento? Entretenimento, entretenimento. Cala a boca, mano. Aí, no Esquadrão Suicida a gente tá assistindo pelas perspectivas dos vilões. Aí a gente tende a se apegar a eles. Mas a gente sabe que eles são nojentos que só porra. Só que é óbvio que essa razão vai ser levada a nada, porque, de novo, é o vilão, ele precisa ser o mal, ele precisa ser algo que o herói vai... Eu vou pesquisar esse negócio de entretenimento. Entretenimento. É mesmo, rapaziada. Entretenimento. Não, sai fora. Entretenimento. Entretenimento ou entretenimento é qualquer ação. Ah, vai tomar no cu, tá errado não. Mas afinal, o correto mesmo é dizer entretenimento ou entretenimento. A resposta é só uma. Entretenimento com N é a única certa. vai chegar e derrotar. Inicialmente eu pensava em mencionar o vilão, entre muitas aspas, de Ratatouille, porque no fim das contas ele é só um mano que tava puto porque tinha um rato literalmente cozinhando, tá ligado? Mas não é por isso não, boy. Não é por isso não, ele quer roubar. Ele quer roubar o restaurante do protagonista. Só que aí tem a questão de que ele tava fazendo a merda de esconder quem era o verdadeiro dono lá do lugar, então eu acabei não acrescentando ele. Mas ainda assim, é extremamente interessante ver como Essa primeira parte de dizer que ele só é o vilão porque ele não quer um rato cozinhando comida é muito forte. muitos vilões, tanto os antigos, que eu acabei não mencionando nesse vídeo, talvez eu faça um separado só pros mais legal. antigos, mas também os mais recentes acabam tendo meio que razão, eles estão certos no que eles fazem. Mas muitas vezes a maneira como isso acaba costuma ser bem diferente do que você pode esperar. Mas eu Foi acho bom. que é isso. Assista Frieren. Já vi já, mano. Já vi já Frieren. Já vi e gostei. Gostei de Frieren, mano. Achei bacana, achei bala. Bacana. Rapaziada, o canal do... Eita, eu não vi não no canal não, mano. É Acho bem que engraçado Ritos, pensar nisso. Ritos na descrição.